Olá pessoal, espero que todos estejam bem. E na nossa aula de hoje nós iremos ver um dos tipos de classe de palavras que é bastante importante em uma oração, embora ela não tenha nenhuma função sintática específica. A sua função, na verdade, é ligar orações ou ligar dois termos dentro de uma mesma oração, e esses termos devem ter a mesma função sintática. Nós estamos falando da conjunção. Então, conceituando a conjunção, nós podemos dizer que a conjunção é a palavra invariável que liga duas orações ou dois termos que exercem a mesma função sintática dentro de uma oração. Então, se nós pegarmos o exemplo, Pedro chegou atrasado e João ficou aborrecido. Para a gente identificar a conjunção que está presente nessa frase, nós temos primeiro que dividir essa frase e encontrar as orações. Então nós achamos o verbo, que no caso nós temos dois verbos. Se temos dois verbos, nós temos duas orações. Os verbos são chegou e ficou. Então, de Pedro até atrasado é a primeira oração. De João até aborrecido é a segunda oração. Chegou é o núcleo da primeira oração, ficou é o núcleo da segunda oração. E o que sobrou? Sobrou o conectivo que está ligando essas duas orações, que é a palavra e. Então essa palavra trata-se de uma conjunção aditiva, ela que está ligando essas duas orações. Em um segundo exemplo, nós temos Pedro e João chegaram atrasados. Como nós só temos um verbo, chegaram, então nós só temos uma oração. Os termos Pedro e João estão sendo ligados por um conectivo, que é uma conjunção aditiva também, que é a palavra e. Então, nesse caso, a conjunção e está ligando dois termos dentro de uma oração, e esses termos têm a mesma função sintática. Nesse caso, Pedro e João são núcleos do sujeito. Então, as duas palavras têm a mesma função sintática. Para o primeiro exemplo que nós trabalhamos agora, Pedro chegou atrasado e João ficou aborrecido, nós temos um período composto. O que é um período composto? É uma frase composta por duas ou mais orações. Então, quando nós temos duas ou mais orações, nós temos um período composto. Quando temos apenas uma, nós temos um período simples. E no período composto, é a conjunção quem vai estabelecer que tipo de relação existe entre essas duas orações. Se é uma relação de adversidade, uma relação de alternância, uma relação de adição e outros exemplos. Então, de acordo com a conjunção, é que nós iremos identificar que relação existe entre as duas orações que estão sendo ligadas nesse período composto. Por isso que a conjunção é bastante importante. Então nós teremos vários tipos de conjunções e cada um faz parte de um grupo específico. Por exemplo, as conjunções aditivas e, nem, mas também, mais ainda e etc. Conjunções adversativas, que dá a ideia de adversidade, contradição, oposição. Por exemplo, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Conjunções alternativas, que dá uma ideia de alternância, de escolha. Por exemplo, ou, ora, já, seja, etc. Conjunções conclusivas, que dá a ideia de conclusão. Logo, portanto, então. Conjunções explicativas, pois, porque, que, etc. Temos também as que indicam causa, que são porque, visto que, já que, uma vez que e como.
Temos as conjunções comparativas, que são as que comparam, como, quanto mais, quanto menos. As temporais, que indicam circunstância de tempo, quando, enquanto, logo que, desde que, assim que. Então esses são exemplos de conjunções que nós usamos na nossa língua portuguesa, embora existam muitas outras mais. Então, recapitulando essa pequena explicação, nós temos conjunção como palavras que fazem uma ligação entre orações diferentes ou termos dentro de uma mesma oração que tem a mesma função sintática, esses termos. Então, essa é a função das conjunções. Ela não possui nenhum valor, nenhuma função sintática específica, como sujeito, o objeto direto, etc. Não. Ela apenas serve para ligar dois termos ou duas orações. E quando liga duas orações, ela vai determinar que relação existe entre essas orações. Se é de tempo, como nós vimos os exemplos, se é uma relação de concessão, se é uma relação de alternância. Por exemplo, ou você trabalha ou você estuda. Nesse caso, está ligando dois termos, estuda e trabalha, a conjunção ou, que dá um sentido de alternância, de escolha. No caso, você faz uma coisa ou outra. Um outro exemplo: Maria não foi à festa porque sua mãe não deixou. Porque está explicando o motivo dela não ter ido à festa. Então é uma conjunção explicativa. Certo? Então, no nosso formulário, nós temos uma atividadezinha que abordará o assunto que nós vimos hoje: conjunções. Até a próxima.